Meus amados irmãos, nós, nas últimas ministrações, nós vimos que foram feitas ministrações aqui onde foi falado sobre o pecado. E alguns dos ministrantes que me antecederam falou algo interessante. E foi assim: o pecado, ou a ministração sobre o pecado, está ausente dos púlpitos das igrejas. Essa foi a expressão de ministrantes que me antecederam. E quando nós paramos para analisar, há um fundo de verdade. Por quê? Porque muitos de nós estamos banalizando o pecado. Muitos de nós estamos usando o pecado como um adereço. Como um brinco que se bota na orelha, como um relógio que se bota no pulso, e você acostuma a viver com aquela peça. E você acostuma a viver, numa expressão bem mais popular, com aquele pendurucalho aonde você vai. Nós observamos aqui que nos relatos também dos ministrantes que nos antecederam, foram falados do pecado e das suas consequências. E hoje eu quero refletir com os amados irmãos, compartilhar com os amados irmãos, com os visitantes, na seguinte pergunta: manchado pelo pecado ou lavado pelo sangue do Cordeiro? Quando nós colocamos uma situação dessa, quando nós colocamos uma pergunta dessa, nos remete a pensar em uma decisão. A decisão é nossa, a decisão é minha. Sou eu que decido se eu quero continuar, se eu quero viver manchado pelo pecado, ou se eu quero continuar, ou se eu quero viver lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É uma decisão nossa. É uma decisão individual. Aqui foi falado do pecado de Eva e Adão, que contaminou toda uma geração e a sua descendência. Aqui foi falado do pecado de Sansão, que contaminou a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Aqui foi falado sobre o pecado de Davi, que contaminou toda a sua vida, a sua casa. Então podemos sentir, meu amado irmão, que o pecado contamina a nossa vida. O pecado contamina a nossa influência. O pecado contamina a nossa casa. O pecado contamina a nossa família. O pecado contamina o nosso casamento. O pecado contamina o nosso relacionamento. E ele vai de uma forma feroz, de uma forma rápida, de uma forma agressiva, contaminando a mente humana para que você possa nem estar aí para ele. Ele vai cegando a mente, ele vai cauterizando a nossa mente, a ponto de levar ele como se fosse algo normal, como se fosse algo corriqueiro na nossa vida. E hoje eu quero relatar também o pecado de um homem que fez padecer uma nação. Existia no meio do povo de Deus um homem chamado Acã. Esse homem era da tribo de Judá. E quando a gente olha lá no livro de Josué, no capítulo 1, do verso 1 até o 9, nós vamos ver que Deus fez uma promessa a Josué. Josué,
teu servo Moisés é morto, passa esse Jordão, e eu serei contigo aonde quer que tu fores, aonde quer que tu andares, e ninguém vai poder te vencer. Essa era a promessa que Deus deu a Josué. E agora Josué tinha essa missão de seguir determinadamente aquela promessa. Porque naquela promessa mostrava uma trajetória de conquista do povo de Deus à terra prometida. Era claro a trajetória que Josué tinha que fazer para chegar à terra prometida. Nos nossos dias, é claro hoje o que nós temos que fazer para chegar na Jerusalém celestial. Se trouxermos para os nossos dias, isso é claro o que nós temos que fazer. Josué tinha uma sequência para fazer. E hoje, para você chegar na Jerusalém celestial, para que a promessa de Deus seja traçada na sua vida, basta que você aceite Jesus como Salvador de sua vida. Porque Ele é que vai te remir dos pecados. Ele é que vai te lavar, te deixar alvo, branco como a neve. Porque Ele é que vai tirar a nóda do pecado, a mancha do pecado que existe na sua vida, meu. Mas durante toda essa trajetória, durante tudo isso que Deus tinha determinado ao seu servo Josué, existia a primeira batalha. E ali naquela batalha Deus determinou que entregaria Jericó a Josué, nas mãos de Josué, nas mãos daquele povo. E os irmãos sabem como Jericó foi conquistado. Tudo aquilo que Deus determinou, todas as posições que Deus falou a Moisés, ou a Josué, tudo o que ele deveria fazer, qual a posição que deveria ficar o sacerdote, qual a posição que deveria ficar os cavaleiros, qual a posição que deveria aqueles homens circundar a cidade, para que pudesse vir a conquista. E a conquista veio, meu irmão. E a conquista veio. Foi ruída as muralhas de Jericó. O povo de Deus tinha que passar. Tinha uma promessa, tinha uma trajetória para eles cumprir. E ali era um impedimento. Eu quero te perguntar nesta noite: quantos impedimentos há na sua vida para que se cumpra a promessa de Deus? Quantos impedimentos nós temos enfrentado, ou quantos impedimentos nós temos colocado ao nosso lado, que impede de ter uma verdadeira comunhão com Deus? Mas Deus estava do lado de Josué, e ali foi exterminada aquela cidade. Mas tinha uma determinação. Existia o despojo de guerra e aqueles metais deveriam ser utilizados para a consagração do Senhor. E aí, onde reside todo o problema. Teve um homem, Acã, que não obedeceu essa determinação. Ele pegou para si algo daquele despojo de guerra. Então, começa aí a desobediência. Quer saber onde mora o pecado? Na nossa desobediência. Não existe um outro lugar para morar o pecado. É só na nossa desobediência e sair daquilo que Deus tem determinado para a minha e para a sua vida, irmão.
Então esse cidadão se aproveitou disso, pegou despojos e simplesmente adotou para ele. E continuou a trajetória. Deus tinha uma promessa. Aquela que foi feita naquele momento a Josué. Então agora viria novamente mais uma batalha que aí eles teriam que enfrentar. E Josué manda que vá verificar quem são aqueles povos, a situação que eles estão, como eles estão. Isso era estratégia de guerra. Você não pode lutar contra o inimigo se você não tiver estratégia de guerra. Você não pode lutar contra o pecado se você não tiver estratégia vinda do Senhor, vindo da parte de Deus. Então aqueles homens foram e viram ali toda a situação e disseram, não, são pequenos. São pequenos, aquela multidão ali é muito pequena. Então Josué, não precisa tu mobilizar teu exército todo. Tu pega apenas ou 2 ou 3 mil homens e coloca ali para aquela batalha. E aí Josué, incentivado também por essas informações, o colocou. E ali diz o relato bíblico que aqueles homens foram enxotados na carreira. Perderam homens, perderam a batalha. A batalha de Ai ficou registrada na palavra de Deus. Mas porque ela tinha uma razão. E agora está o grande líder, o homem que o tratou por cima de Jericó. Agora estava ali derrotado numa batalha pequena. Assim, meu amado, é o pecado. Muitas vezes nós estamos vitoriosos, mas o pecado está rondando a nossa vida para destruir. O pecado está rondando a nossa vida para nos fazer derrotado. E era assim que estava se sentindo aquele grande líder. E Josué a muito se pegava. Josué rasgou as vestes. Josué colocou a cabeça na terra. Josué se plantou de manhã até a tarde na frente da Arca da Aliança. Ele queria uma explicação. Ele queria uma explicação para aquilo. E muitas vezes também nós estamos procurando uma explicação por que Deus não realiza algo nas nossas vidas. Mas nós não estamos olhando para o pecado que nos cerca, para o pecado que está ao nosso derredor, para o pecado que está sendo cometido. E ali, diante daquele sofrimento, diante daquela angústia de Josué, Deus fala com ele e determina que ele perdeu a batalha porque ali estava contaminado. O pecado de Acã contaminou toda Israel, que perdeu uma batalha que aos olhos humanos seria fácil. E quantas batalhas nós temos perdido? Quantas batalhas que aparentemente para nós são fáceis, mas o inimigo tem nos derrotado pela mancha do pecado. Então ali de vitoriosos eles passaram a ser derrotados. Israel era tão importante para o Senhor que o pecado de Acã contaminou toda a nação. Era o povo de Deus que ali estava sendo levado à promessa da terra prometida. Estávamos destituídos da glória de Deus. Como o texto lá de Romanos
no capítulo 3, no verso 23. Estamos destituídos da glória de Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, envia o seu unigênito. Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele envia Jesus, o seu Filho amado, para poder lavar os meus e os seus pecados, meus irmãos. Manchado pelo pecado ou lavado pelo sangue do Cordeiro? Essa é a decisão que você deve tomar. Essa é a decisão que você deve trilhar. Essa é a decisão que você sabe. Porque o pecado, ele não pode fazer parte da nossa vida, porque na nossa vida superabunda a graça do Senhor. Entendendo que por um único homem o pecado entrou no mundo, através de Adão. Mas nós também entendemos que através de um único homem, Jesus Cristo, entrou no mundo o perdão, a graça, a misericórdia. E é isso, irmãos. E é isso que nos faz lutar contra o pecado. É a graça. É isso que nos faz lutar contra o pecado. É a misericórdia de Deus. O resultado dessa dádiva de Deus de enviar o seu único filho para que ali nós pudéssemos ter vida. Foi um preço precioso. Foi o sangue de Jesus. O sangue do seu Filho amado. Foi essa dádiva que Deus enviou para nos possibilitar a ser declarados justos, a ser justificado pela sua justiça, a nos declarar justo diante dele, apesar dos nossos pecados e delitos. Mas somos declarados justos pela dádiva que Deus entregou, que é o seu Filho amado Jesus. A desobediência do pecado, ela produz, ou ela produzirá, ou ela produziu, por meio de um único homem. Mas a dádiva de Deus e a justiça, ela superabundou, ela mudou a todos os quanto receberem. A palavra de Deus diz que todo o quanto receberem serão chamados filhos de Deus. Essa é a dádiva de Deus para nossas vidas. Todos que receberem vida por meio de um único, Jesus Cristo, o unigênito de Deus. Em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, João vai dizer o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só. Olha só o que diz o texto de 1 João, no capítulo 1, a partir do verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É uma afirmação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça. E aí vem mais, no 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no de mentiroso e a sua palavra não está em nós. No 2, filhinhos, mas essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se todavia pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo. Então ele vem
A palavra diz que nós estamos expostos ao pecado, mas que nós temos um advogado para nos defender diante da poderosa mão do inimigo, porque ele vai nos justificar. Ele vai nos justificar como filho, como servo. A desobediência de Adão nos afastou da glória de Deus, mas a obediência de Jesus, ela nos aproxima. Consegue ver o paralelo da desobediência de Adão? Ela nos afastou e nos distanciou de Deus, porque o pecado foi introduzido nas nossas vidas. Porque o pecado foi introduzido no meio desse relacionamento. Mas a obediência de Deus, que veio como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Essa obediência de Jesus nos insere novamente como filho e herdeiro de um reino. Nós somos filho e herdeiro do reino de Deus. Isso nos deu essa condição novamente, através de Jesus, o seu Filho amado, que nos dá essa condição. Nós somos imperfeitos. Devemos cada dia, quando falhamos, reconhecer, confessar e deixar. 4 palavras que são decisão nossas. Isso é decisão do homem. Isso é decisão do homem para se livrar do pecado. Isso ocorre corriqueiramente, é no nosso dia a dia. Se falhamos, ele diz lá que nós temos um advogado justo para nos defender, que é Jesus Cristo. Mas isso vai ter uma condição para o advogado nos defender. Isso tem uma condição para o advogado nos defender. Porque essa condição nós temos que deixar. Nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que reconhecer. Nós temos que confessar os nossos pecados. E deixar que a misericórdia de Deus purifique as nossas vidas. É isso que o texto de João que nós lemos nos remete a pensar nessa natureza, nessa dimensão. Que nós temos que deixar o pecado. Nós temos que não banalizar ele. Nós temos que buscar cada dia, através de Deus, a sua infinita misericórdia que nos purifica. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no final de Apocalipse 22, 14, diz assim o texto do nosso Deus: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado é felizes, harmoniosos, cheio de paz, cheio de amor, alegre. São aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que lhes assista o direito à árvore da vida. Recorda da árvore da vida? O que foi que Deus botou lá no meio do Éden? Deus colocou aquele casal lá. E ele colocou muitas árvores, muitos frutos. Agora ele colocou a árvore da vida bem no meio. E ali ele determinou aquele casal. Ele determinou aquele casal. E aquele casal desobedeceu.
E agora a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida, para que lhe dê vida eterna. Então, meu amado, cabe a sua decisão. A você que nos visita nesta noite, cabe a sua decisão. Se o pecado vai continuar manchando a sua vida, se o pecado vai fazer coisa desastrosa na sua vida, ou se você vai aceitar Jesus como Salvador, e você será purificado de toda a injustiça.